Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, estou aqui com um jovem da minha geração, porque o vigor físico dele é exatamente esse, e é o nosso secretário para privatizações, Salim Matar. Satisfação ter o senhor aqui, Salim. Ótimo estar com você. A gente sabe que a sua agenda ela é um tanto quanto corrida, até porque o senhor aqui, a fama é de ser bem ativo, né? Em que pese os 71 anos, confere? 71 anos. E é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi essa transição, né? Da iniciativa privada, o senhor que estava na Localiza, para agora trabalhar aqui de dentro do governo? Ótima pergunta, obrigado, Eduardo. Eu sou um ente privado que está hoje servidor público. Então está sendo uma experiência única. Eu até tenho dito para alguns amigos da iniciativa privada que devem em algum momento vir para o governo para ter um conhecimento do outro lado da vida, completamente diferente da iniciativa privada, mas altamente gratificante, porque você, como servidor público, você está fazendo alguma coisa para 210 milhões de brasileiros. E quando nas nossas empresas, nós estamos trabalhando para os nossos stakeholders, os acionistas, os fornecedores, os colaboradores. Então eu decidi vir para o governo, Eduardo, é uma longa história que eu vou tentar fazer curta. Durante os últimos 34 anos, quase a minha idade. Quase a sua idade. Eu tenho labutado nos institutos liberais do Brasil, desde 1986. Então, o que está acontecendo é que eu estava indignado já com tantos anos, abrindo institutos no Brasil, produzindo livros, disseminando as ideias liberais, e o Brasil sendo governado pela social-democracia por 30, 40 anos, deixou esse Estado nessa condição que nós recebemos hoje. Então eu estava indignado quando, na época das eleições em 2018, eu vi o candidato, então, Jair Bolsonaro, falando em reduzir o tamanho do Estado, falando em privatizar, falando em combater a corrupção. Então aquilo soava como música para os meus ouvidos. Eu estava até então apoiando o Novo, eu desembarquei do Partido Novo e resolvi apoiar a candidatura de Bolsonaro. E mais do que apoiar a candidatura, eu resolvi vir para o governo, porque a proposta do governo Bolsonaro está dentro daquilo que eu tenho uma expectativa de um Brasil que possa ser melhor. Então, nós pretendemos deixar aqui um legado e eu vim para cá de corpo e alma. Eu vim, estou satisfeito, feliz. Meu ritmo é de iniciativa privada, meu horário de chegar aqui é 7 horas da manhã, sim, igualzinho iniciativa privada, chego às 7 horas da manhã, saímos daqui 20, 30, 21 horas e feliz. Não tem cansaço no final do dia, porque é a satisfação de você estar fazendo alguma coisa boa, alguma coisa que seja útil para toda a sociedade brasileira e desmontando o que deixaram para nós de legado. Eu gasto 80% do meu tempo, 80%, para desmontar o que deixaram de legado para o nosso governo. Então a herança maldita é essa que nós recebemos. Então o que nós pretendemos é deixar um legado para as próximas gerações, para que o Brasil possa ser um país menor, mais enxuto, menos oneroso. Hoje um cidadão brasileiro, um trabalhador, 5 meses por ano, ele trabalha para pagar impostos. Nós temos que mudar esse estado de coisas. E essa é a janela da nossa oportunidade. Com o presidente Bolsonaro, com a bandeira conservadora na família, nos costumes, na sociedade,
E com uma bandeira liberal na economia com o ministro Guedes, nós acreditamos que podemos fazer uma grande diferença ao término deste governo. Exatamente. E até eu também falo nesse sentido, Salim, que o governo Bolsonaro é um governo de transição, porque realmente tem que desfazer muita coisa. E uma parte disso, certamente, são as privatizações. Explica para o pessoal, por que é bom privatização? O que é isso de diminuir o Estado? No final das contas, para quem está lá na ponta, o brasileiro que está lá na ponta, na linha, o que isso vai beneficiar ele? Muito bom falar sobre privatizações. Quando o ministro Guedes me convidou para vir para o governo, ele disse: Salim, venha para o governo, nós vamos reduzir o número de estatais, nós temos 134 estatais, e venha para cá para nos ajudar a reduzir o número de estatais. Eu era famoso na iniciativa privada como um grande crítico dos governos ao longo dos anos, pelo tamanho do Estado e pela quantidade de empresas estatais. Chegando ao governo, resolvi fazer um levantamento. E eu descobri que não eram 134, eram 694 empresas. Isso, gente. Quase 700 empresas em que o Estado era controlador, as suas subsidiárias, suas coligadas ou investidas. 694 empresas, ou seja, nós tínhamos e temos ainda um Estado empresário. Então, o meu objetivo é reduzir o tamanho desse Estado, no que me compete nas privatizações, transferindo esses ativos para a iniciativa privada. Obviamente, zelando pelo patrimônio do pagador de impostos, porque essas estatais, que a gente fala são do governo, não. Essas estatais são do pagador de impostos. O governo nada mais é, a União é um cofrinho, onde o dinheiro que o pagador de impostos paga vem para o cofrinho da União, nós, servidores públicos, tomando conta desse dinheiro. Então nós temos que deixar claro que o dinheiro que existe dentro da sociedade é o dinheiro do pagador de impostos, não é dinheiro da União, não é dinheiro do governo. O governo não produz, o governo ele só gasta, ele só é um custo, ele não produz. Quem produz é a iniciativa privada, que gera emprego e gera riqueza. E o pagador de impostos é que supre os cofres do governo de dinheiro de caixa, para poder pagar saúde, segurança, educação e por aí vai. Então, nós temos que deixar muito claro que o dinheiro que está nas mãos do governo é um dinheiro que pertence ao cidadão. Nós somos apenas os tomadores de conta deste dinheiro. E esse Estado grandioso que nós temos, com 694 empresas das quais o Estado participa de forma controlando ou não controlando, nós queremos reduzir esse número de empresas. E nós gastamos por ano, Eduardo, 18 bilhões o ano passado, em empresas estatais dependentes. Nos últimos 10 anos foram 190 bilhões. O que nós poderíamos construir com 190 bilhões? Imagina, creches, pontes, iluminar praças e ruas, asfaltar ruas, melhorar a qualidade da merenda escolar, melhorar a qualidade das nossas escolas, melhorar a remuneração dos professores, dos policiais, melhorar a segurança pública com melhores viaturas, notebooks para os nossos policiais, melhor armamento, colete à prova de bala. Gente, o que poderíamos ter feito com 190 bilhões? Muita coisa. Ok, em 10 anos nós enterramos 190 bilhões em estatais ineficientes, mal administradas. Então, deixa eu aproveitar para mostrar para o pessoal aqui, esse quadrinho. O que são esses 150 bilhões e 300 ativos, Salim? O que isso aqui significa? Ok, o ano passado, em Davos, o ministro disse que a nossa meta de privatização seria 80 bilhões de reais e o ano passado nós fizemos 105 bilhões de reais. E vendemos 71 dessas empresas. Daquelas 694, vendemos 71. Para este ano, praticamente dobramos a meta, sem qualquer alusão a qualquer pessoa. Então, aqui só para deixar claro, os senhores não sacam vento aqui não, né? E nem idolatramos a mandioca. Perfeito. Então, a nossa meta desse ano é 150 bilhões e reduzir 300 ativos. Desses 600 e tantos que nós temos, nós queremos reduzir 300. Os ativos, então, são as empresas que o governo brasileiro tem a sua participação. Com controle ou sem controle. Uhum. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Aqui a pegada é Margaret Thatcher. Não existe nada de graça. O que existe, né, é dinheiro dos outros. O governo tem como única fonte de renda você, trabalhador, que certamente não está feliz de trabalhar 5 meses por ano só para pagar os seus tributos. E aí, Salim, eu vi uma notícia esses dias
falando sobre os prédios públicos. Acho que estão vendendo. Conta pra gente como é que tá essa história dos prédios públicos. Quantos que a gente tem, o que vai vender? Esse é um ótimo assunto que a sociedade deveria tomar conhecimento disso. Claro que o Brasil é um país continental e, obviamente, existem muitos imóveis que pertencem à União. Quando eu falo União, é o representante dos pagadores de impostos, porque esses imóveis pertencem a cada um dos 210 milhões de brasileiros. Então, na contabilidade da União, Eduardo, consta um valor de 1 trilhão e 100 bilhões, o valor desses imóveis. Este 1 trilhão e 100 bilhões pode ser 5 trilhões, pode ser também 700 bilhões. Então, esse valor não tem assim uma grande credibilidade, porque é uma avaliação onerosa, demorada de ser feita e que talvez não justifique a relação custo-benefício de saber quanto que eu tenho de imóvel. O que nós temos que fazer é vender imóvel para poder reduzir a nossa monstruosa dívida, porque pela lei brasileira, quando você vende imóvel, você só pode fazer uma coisa: reduzir dívida. Então, nós queremos vender imóveis para reduzir dívida e estamos num processo de venda de imóveis. Mas eu tenho curiosidades para contar para todos vocês aqui. Eduardo, nós temos em torno de 750 mil imóveis. Nós recebemos, o Estado brasileiro recebeu, quando fechou a rede ferroviária federal, há cerca de 40 anos atrás, nós recebemos 44 mil imóveis. Todos esses governos que nos antecederam foram incapazes de regularizar esses imóveis. Nós temos 44 mil imóveis que vieram da rede ferroviária federal que não podemos vender, nem alugar, nem fazer nada, porque eles são irregulares, não constam em cartórios, não constam que são da União. Então eu pergunto, o que esses governos fizeram ao longo desses 40 anos? O que a social-democracia fez ao longo desses 40 anos? Por que não cuidou desses imóveis? Pelo menos regularizar. E nós temos então, já que é público, o que aconteceu? Há uma grande quantidade de imóveis invadidos. Então nós estamos, um dos principais objetivos nosso é regularizar imóveis. O outro objetivo é vender imóveis para poder reduzir nossa dívida. E o terceiro objetivo nosso é dotar os nossos órgãos públicos, delegacia de polícia, posto de saúde, autarquias, dotar essas instituições de imóveis que sejam suficientes para o funcionamento, sem luxo, sem ostentação, porque não pode ter uma autarquia, um prédio suntuoso, enquanto um posto de saúde está numa garagem de uma residência no interior. Então nós temos que ter um tratamento mais igualitário na qualidade desses imóveis, dessas instalações. Então nosso objetivo é tentar regularizar imóveis para poder vender. Calma aí, repete, não sei, quantos mil imóveis? 750 mil imóveis. E um tri? 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E tudo isso aí na nossa mão há tanto tempo e nada era feito, né? Sensacional. O Brasil tem um potencial grande, então, tem um ativo grande na mão para conseguir reduzir a dívida e, por consequência, né, reduzir essa exigência de tantos tributos dos pagadores de impostos. Salim, esse primeiro ano de governo, como é que foi para o senhor? Né? O que o senhor tem a demonstrar como fruto do seu trabalho nesse primeiro ano? E o que se espera até o final desses 4 anos, né, que há de expectativa do senhor à frente da Secretaria de Privatização? E agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Nesses 4 anos, tem aí a privatização, por exemplo, dos Correios? Porque eu tenho um projeto de lei que fala na quebra do monopólio dos Correios. Mas a privatização é um tema que é muito falado e o Correio realmente é uma das, vamos dizer assim, uma das empresas mais notórias, mais populares quando você fala de privatização. Como é que vai ser isso? Tem Correio, não tem Correio? Como é que são esses 4 anos que o senhor prevê? Bem, o primeiro ano teve uma curva de aprendizado, porque governo trabalha de um jeito diferente da iniciativa privada. Então, eu gastei um tempo para me adaptar à falta de velocidade que tem no governo, diferentemente do que é na iniciativa privada. Nós temos servidores de boa qualidade no governo, temos ótimos servidores. Eu tive a oportunidade de, ao longo aqui desses 14 meses que eu estou no governo, conheci pessoas espetaculares, servidores admiráveis, que são altamente comprometidos com o país. Mas
Servidor é igualzinho médico, é igualzinho empresário, é igualzinho advogado. Tem ótimo, tem bom e tem ruim. Então, aqui também é um extrato igualzinho é da iniciativa privada. Mas a lentidão do governo é uma coisa que, para nós da iniciativa privada, é meio assustador. Então, nesse primeiro ano, eu gastei um pouco de tempo para me ajustar a essa situação. Não que eu me acomodei a essa situação, eu não me acomodo a essa situação. Eu tento lidar com essa situação. Folha de São Paulo, Salim Matar agora trabalha num ritmo desacelerado. É isso mesmo. E esse ritmo de governo, essa lentidão, muita burocracia, muita legislação, as coisas acontecem muito devagar. Então, Eduardo, eu faço meditação todo dia de manhã cedo quando eu acordo. 8 minutos. Que é uma forma de eu, durante o dia, estar bem preparado para poder entender, digerir, compreender por que o governo não é tão ágil quanto a iniciativa privada. Então, foi uma curva de aprendizado, conhecer como que andam os processos na esplanada e conhecer as pessoas, conhecer o modus operandi de governo e conhecer com quem que você deve falar. Enfim, foi um ano de aprendizado. E neste aprendizado, onde eu levantei que eu cheguei que tinha 134 empresas, encontrei 694. Então significa que as informações às vezes também não são tão confiáveis. Por isso que então eu, como bom mineiro, pé no chão, cuidadoso, eu quero checar todas as informações que eu tenho de governo. E neste primeiro ano nós acreditamos que aprendemos muito. E é como se fosse um carro. Aquecemos no primeiro ano. O segundo ano e o terceiro ano é que nós vamos, de fato, acelerar. Marcha, no final vai estar na quinta marcha. Exatamente. E, falando em quinta marcha, o Correio deverá estar na quinta marcha. Uhum. O Correio é uma tradicional empresa estatal brasileira, é uma empresa que teve sérios problemas. Bem, primeira coisa, o Correio foi a fonte do mensalão. Só para lembrete... Do primeiro escândalo só. Do primeiro escândalo. Foi a fonte em que, no governo petista, se comprava apoio de parlamentares. E o Correio era a fonte disso. Então, era uma afronta à democracia. Então, essa empresa foi uma afronta à democracia. Essa empresa tem um fundo, que chama Postales, que é o fundo dos funcionários do Correio, que comprou títulos da dívida da Venezuela. Imaginem, o Brasil, o fundo Postales, comprando título da dívida da Venezuela. Claro que esses títulos não valem nada, mas para vocês verem o que eles fazem com as nossas empresas estatais. O plano de saúde também dos Correios tem um rombo acima de 3 bilhões. E no plano de saúde podia colocar pai, mãe, sogra, enfim, e a sociedade brasileira pagando. Uhum. Então nós temos hoje um déficit enorme na Previdência, na Postales, de 11 bilhões, mais uns 3 ou 4 na saúde, enfim. E quem está pagando essa conta? O pagador de impostos. Você está pagando essa conta. O seu vizinho, o seu familiar, as pessoas com quem você encontra na rua é que estão pagando essa conta. E é isso que a sociedade brasileira agora chegou à conclusão que, de fato, eles são os pagadores de tudo isso que está acontecendo. E os Correios estão no nosso plano de privatização. O presidente disse isso durante as eleições e depois das eleições ele reafirmou o interesse de efetivamente acabar com a corrupção no Estado. Uma das formas de acabar com a corrupção no Estado é você não ter estatal, porque as estatais eram a fonte onde os políticos tiravam dinheiro para campanha e outros fins. Então, por isso que nós temos que reduzir o número de estatais a ficar apenas aquelas que sejam de absoluta necessidade, de segurança pública, ou que façam sentido para continuar. Então, os Correios é uma grande empresa com 100 mil funcionários, em contato com a iniciativa privada, Eduardo, alguns interessados em adquirir os Correios, numa primeira análise mais simples, acreditam que poderiam trabalhar os Correios com 50% do número de funcionários. Uhum. Ou seja, nós temos 100 mil funcionários para uma operação que na iniciativa privada gastaria 50 mil funcionários. Então, 50 mil funcionários estão sendo pagos pela sociedade brasileira. Uma pergunta, Salim. O senhor
Vamos fazer um exercício aqui imaginário. Se os Correios fossem uma iniciativa privada, o senhor consegue enxergar uma iniciativa privada comprando papéis da Venezuela? Isso aconteceria um rombo de 11 bi numa iniciativa privada? Não, nós tivemos rombo não só no Postales, nós tivemos rombo na Petros, na Prev e outros fundos de empresas estatais. Só existe rombo em fundo estatal, onde durante o governo de plantão colocam pessoas que às vezes usufruem de benefícios desses fundos. Não existe rombo nos fundos de empresa privada. Então por isso que nós temos que privatizar para poder acabar com essa malversação de verbas e de dinheiro público que são feitas às vezes por governos de plantão. E aí vai o que o Salim estava falando, da velocidade da iniciativa pública versus velocidade da iniciativa privada. Se alguém da iniciativa privada compra papéis da Venezuela, no dia seguinte esse cara está na rua. Aqui, para você conseguir colocar um servidor concursado incompetente, e eu estou sendo bem eufemista, incompetente, que compre papéis da Venezuela na rua, vai todo um procedimento, vai judicialização, vai isso, vai aquilo. Ou seja, é tanto trabalho que às vezes o gestor da iniciativa pública, o que ele faz? Ele encosta o servidor público ali e bomba de trabalho, sobrecarrega de trabalho o servidor público que trabalha de verdade. Eu aqui não estou contando nenhuma mentira não, tá? E quem está falando aqui é um escrivão da Polícia Federal, que viu de dentro como é que funciona esse tipo de procedimento. Os colegas da Polícia Federal que fazem um excelente trabalho, não só na Lava Jato, tá? Tem diversas outras operações, droga, fronteira e etc., portos e aeroportos. Então eu falo com um pouquinho de propriedade de quem viu isso daí de dentro. Né? Então, Salim, pode ter certeza que o que você está falando aqui é o anseio da sociedade. E a gente quer ver um Estado pujante. Os senhores têm algum pensamento de fazer um programa de demissão voluntária? Nós temos feito os PDVs, que é um programa de demissão voluntária. E temos feito direto. Só o ano passado nós reduzimos 22 mil funcionários que aderiram aos PDVs, o ano passado. Esse ano nós vamos turbinar ainda mais os PDVs. Isso significa o seguinte, que 22 mil pessoas saíram, não fizeram falta e está tudo funcionando. E muito ao contrário. Vocês viram que durante o governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos uma administração exemplar. 14 meses de governo, não há casos de corrupção. O maior lucro da história da Petrobras foi o ano passado. O maior lucro da história do Banco do Brasil foi o ano passado. O maior lucro da história da Caixa Econômica Federal foi o ano passado. O maior lucro da história do Banco do Nordeste foi o ano passado. Ou seja, nós colocamos agora um padrão elevado de governança nas nossas estatais. Estamos colocando técnicos, profissionais. E a coisa pública está sendo melhor gerida. Não estou falando que o governo é capaz de gerir melhor que a iniciativa privada. Não, isso é impossível. O governo, pela sua própria natureza, ele é um mau gestor. Pelo tamanho, pelo gigantismo dele. O que eu estou dizendo é que apenas com um choque de gestão, de probidade, nós ampliamos substancialmente o lucro de algumas estatais. Agora deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, Salim. Será que se o governo Bolsonaro está mostrando então que o problema é gestão? Será que se a gente então não privatizar e apenas colocar uma boa gestão nas estatais, isso não seria suficiente para resolver esse problema? Ainda não seria suficiente, porque o que está acontecendo é o seguinte: a iniciativa privada tem flexibilidade, tem velocidade e não tem as amarras da empresa estatal. A empresa estatal, ela é lenta por natureza, ela tem amarras, tem seguir a legislação 8666, dentre outras, a 13303. Então, com isso, por melhor que você queira fazer a gestão de uma empresa estatal, ela, pelas amarras dela, ela não será competitiva. E eu tenho dito o seguinte: não existe estatal eficiente. Não existe uma estatal que você fazer, essa estatal é exemplar, é benchmark de mercado. Não existe isso. Existe estatal mais bem administrada ou mal administrada. Mas nenhuma estatal se compara à qualidade da administração da iniciativa privada. Gente, governo tem que cuidar da qualidade de vida do cidadão. Tem que cuidar de segurança, de saúde, de educação. Tem que cuidar para que o cidadão possa, de alguma forma, ser feliz. Então tem que cuidar da qualidade de vida do cidadão. Não tem que cuidar de empresa. O Estado não tem que ser empresário. E essa energia que nós temos gastando com 694 empresas, essa energia deveria ser canalizada para a qualidade de vida do cidadão.
Então o Estado tem que cuidar do cidadão e não cuidar de negócios. Perfeito, Salim. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí nas perguntas que vieram de vocês nas redes sociais, que enviaram perguntas para nós, né? E o Salim está aqui para responder todas elas. Tiago André Adame, de Cascavel, Paraná. Secretário Salim, e aquela fábrica de camisinha já foi privatizada? Obrigado, Tiago André, de Cascavel, terra do nosso amigo Evandro, que é um dos caras aí da Alfacom. Um abraço, Evandro, até qualquer dia de novo aí em Cascavel. E Salim Matar, e aí, essa estatal de fazer camisinha, que até isso o Brasil tem estatal, foi privatizada? Como é que é isso aí? Ok. Lembram que eu falei que eu encontrei 694 empresas da qual o governo participa, governo federal? Eu não falei para vocês a respeito do número de estatais que existem nos governos estaduais e nas prefeituras. Então, eu acredito que... É mais de 600. 600 são as federais. Eu acredito que deve existir um outro número, aproximadamente de umas 700 empresas estatais dos estados e das prefeituras. A Anatex, que é uma empresa de camisinha do estado do Acre, é uma estadual, ela continua existindo e ela não é do governo federal, então ela está fora da nossa, vamos dizer, jurisdição. Então ela continua existindo. Tá aí, ó, pessoal do Acre, vale dar aquela pressão, primeiro checar, né, se ainda continua existindo essa empresa, e em caso positivo, dá um toque no governador, vamos botar para vender essa daí, porque, pelo amor de Deus, né, o Estado fazer camisinha tá de brincadeira. Mas isso me lembrou também, Salim, de outra coisa. Certa vez eu vi na CBN, eu ouvi que a cada 50 dias, Dilma Rousseff criava uma nova estatal no Brasil. E engana-se você, achando que ela estava criando essa nova estatal, pensando em fazer o bem para a população. Na verdade, o que ocorre aqui, e ocorreu com o governo, com os Correios, que por durante muito tempo recebia indicação do PDT, né, é que criava-se a estatal para barganhar com o Congresso. Então chegava lá no Congresso, ô Partido X, vota comigo, presidente, vou deixar você nomear o presidente aqui dos Correios. E aí começava o mensalão, começava o postales. E quem paga essa conta? Você. E o Salim quebrou o encanto aqui, né? Porque é um discurso tão maravilhoso dizer que a esquerda defende os pobres, os mais humildes, e os pobres dos carteiros, que na maioria não recebem um salário nem de R$3.000 bruto. Vamos pensar nisso daí e fazer o certo. Próxima pergunta. Eu me chamo Cássio Carel e falo de Acopiara, no Ceará. Na verdade, eu gostaria de fazer 3 perguntas. Como você faz para precificar essas estatais que serão privatizadas, impedindo que elas sejam vendidas pelo valor abaixo do que realmente valem? A segunda é, o que acontece com os funcionários concursados dessas empresas? E a terceira, por que está demorando tanto para as grandes estatais serem privatizadas? Qual o trâmite? Obrigado, Cássio. Um abraço aí para todo mundo do Ceará, né, que não se dobra ao politicamente correto. E vamos acabar com os coronéis aí do Ceará, beleza? Salim, como é que é esse trâmite? Como é que você faz para privatizar as empresas estatais? Muito boa essa pergunta, porque lembra que eu falei, essas estatais não são do governo. Elas estão no governo, mas ela pertence ao cidadão pagador de impostos. Então, nós, como servidores públicos, temos que zelar pelo bem, pelo patrimônio do pagador de impostos. Então, quando uma empresa vai ser privatizada, o caminho que tem no governo brasileiro é que apenas o BNDES pode vender essas empresas. Então, o BNDES tem um grande know-how de vender empresas, já ao longo desse tempo, já fez a venda de inúmeras empresas. Então, o BNDES contrata consultorias, auditorias, escritório de advocacias e faz as modelagens da empresa. Essa empresa, se vender ela do formato A, ela vale tanto, do formato B vale tanto, do formato C vale tanto. Então, nas modelagens, escolhe aquela modelagem que agrega mais valor. Depois contrata bancos de investimento, esses bancos vão ao mercado, buscam compradores, há uma licitação de quem paga mais, e com isso, então, nós temos um processo absolutamente transparente quando vendemos a coisa pública. Então, esse processo brasileiro, tanto é que nunca tivemos problema com nenhuma estatal vendida, que os processos foram sempre transparentes. Com referência à sua última pergunta, das empresas que eventualmente não serão privatizadas, eu gostaria de fazer antes uma observação a respeito da nossa Constituição. A Constituição brasileira foi chamada de Constituição Cidadã. Ela foi feita em 1988. Coisas do destino.
Se essa Constituição fosse feita em 1989, após a queda do Muro de Berlim, teríamos uma Constituição mais liberal, mais conservadora, mais aberta. No entanto, nós temos uma Constituição mais socializante, mais reguladora e que dá ao cidadão poucos deveres, cobra-lhe poucos deveres e lhe dá muitos direitos. A palavra deveres tem aproximadamente 7 ou 8 vezes a palavra dever e direito aproximadamente 70 vezes a palavra direito. Então, nós precisamos agora entender o ambiente que foi feita essa Constituição. Aqui está a Constituição brasileira. Vejam a Constituição brasileira e a americana. Olham, vejam a grossura, vejam o tamanho disso aqui. Apenas 100 artigos. E nós temos praticamente uma Bíblia como Constituição. Mas, voltando à pergunta, no artigo 173 de nossa Constituição, diz o seguinte: o Estado somente poderá estar no mundo dos negócios quando for por caso de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Talvez até a fábrica de camisinha seja de relevante interesse coletivo. Então, segurança nacional. O que é segurança nacional? É alguma coisa estratégica para o país que nós consideramos que aquilo deve ser o Estado tomar conta. Por exemplo, os Estados Unidos têm 8 estatais. Nós temos 600 e tantas. Então, talvez algumas empresas devam ser, sim, feitas ter pelo o Estado como controlador. Mas o fato é que isso aconteceu ao longo dos anos, essa quantidade de empresas foram abertas e a sociedade não cobrou, os partidos de oposição não cobraram, os órgãos reguladores de controle também não cobraram, a justiça também não cobrou e, de repente, a nossa Constituição ela foi violada ao longo desses anos pela social-democracia. Por isso é que nós temos tantas empresas estatais. Temos empresas de cartão de crédito, de seguro, de resseguro. Nós temos empresas que produzem remédio, de transporte, que transporta pacote. Enfim, nós nos perdemos violando a nossa Constituição. E este governo é um governo que vai cumprir a Constituição. Então, no nosso caso, toda empresa que não satisfizer o artigo 173, nós vamos tentar vender ou fechar essas empresas. E uma dessas empresas é o Correios, que é uma grande empresa, mas é uma entregadora de pacotes. Ou seja, ela concorre com transportadoras brasileiras. Então não é de segurança nacional. Apesar de existir na Constituição a universalização da entrega da carta, carta é uma coisa, Eduardo, que ninguém mais escreve. As pessoas usam WhatsApp, usam e-mail. Então não se justifica. Naquela época, tantos anos atrás, ok, mas hoje não se justifica mais ter uma empresa para entrega de carta. E hoje o Correios é principalmente uma entrega de pacote. Olha, empresas para entrega de pacote, nós temos centenas de milhares de empresas na iniciativa privada. E ela então concorre de uma forma desleal com a iniciativa privada, entregando pacote. Por isso que ela está prevista ser privatizada no ano de 2021. O meu projeto de lei que fala na quebra do monopólio dos Correios, o monopólio dos Correios foi criado em 1974, então veja que é uma lei que é totalmente outro momento, né? Onde a comunicação se dava através de cartas, tinha a questão da violação do sigilo da correspondência, e hoje em dia a gente, além de WhatsApp, smartphone, a gente está chegando no 5G, então o Brasil está muito atrasado, realmente não se trata mais de uma questão de segurança nacional. E a nossa pergunta saideira agora. Fala Salinha, tudo bem? Fala Eduardo. Olha só, o futuro dessa mocinha aqui que tá em jogo, hein? Muito sucesso nas privatizações, concordo com todo o trabalho que está sendo feito e queria dar uma dica. Podemos privatizar só estatais que dão prejuízo hoje ou que não são estratégicas para o governo? E além disso, melhorar a qualidade desses serviços entregues através de mais concorrência? Vamos em frente, sucesso! Muito obrigado não só ao Rafael, mas também à Sofia. E está aí a responsabilidade, hein, Salim, das futuras gerações. Como é que é feito o critério de seleção para privatizações? É só a empresa que dá prejuízo? E por que a concorrência é boa para o cidadão? Na realidade, a orientação que eu tenho do presidente é o seguinte: não serão vendidas as empresas Petrobras, Caixa Econômica
e Banco do Brasil. Além das empresas estrategicamente, que são as empresas militares, empresas estratégicas que deverão permanecer. O resto é vender todas. Ou seja, o Estado não tem que ser Estado empresário. Ele tem que gastar o tempo dele, a energia, recursos, na qualidade de vida do cidadão. Então nós vamos vender todas, as deficitárias e as superavitárias, as dependentes e as não dependentes. O objetivo é vender tudo, à exceção dessas que eu disse. À medida que o Estado sai do mundo dos negócios, a competição amplia. Basta verificar a telefonia. Como que, depois que o governo vendeu as nossas estatais, as estatais de telefonia, a concorrência fez com que caísse substancialmente o preço e ampliasse substancialmente a qualidade. Eu tenho, Rafael, 2 netinhas, um pouco mais jovens, mais novas do que a Sofia, sua filha, e o objetivo deste governo é deixar um legado para as próximas gerações. Coisa que os governos passados, governos de esquerda, não estavam preocupados com as próximas gerações. Eles estavam preocupados com o projeto de poder, de permanência no poder. O nosso projeto não, o nosso projeto é de legado. Para que a Sofia possa andar na rua com segurança, que a Sofia possa ter uma boa escola, que possa ser bem atendida em postos de saúde e hospitais públicos. Enfim, o que nós estamos querendo fazer é deixar um legado para a sociedade, diferentemente desses governos que efetivamente estavam mais preocupados com projetos de poder. Exatamente. E eu já falei da tribuna, né, uma crítica com relação ao regime militar, que foi muito bom o regime militar, saltamos ali da 48ª economia para a 8ª economia do mundo, Ponte Rio-Niterói, Itaipu Binacional, Usina Nuclear de Angra, várias obras, mas um dos erros foi que naquele momento, e hoje em dia é fácil apontar o erro porque já passou, né? Mas naquele momento, principalmente a segunda metade do regime militar, ela foi mais estatizante. Ela construiu várias estatais e deu de mão beijada, vamos assim dizer, para a esquerda. E o que a esquerda fez? Assaltou os cofres públicos, colocou 13 milhões de desempregados nas ruas e colocou o Brasil na maior crise financeira da sua história, né? Isso sem falar na crise moral. E a gente só está conseguindo resgatar o Brasil agora por quê? Porque você que está aí do outro lado fez a campanha de Jair Bolsonaro de graça, você que é a tia do Zap, o robô e tudo mais o que ficam falando por aí, mas na ponta foi você que elegeu o Jair Bolsonaro sem gastar sequer $1 milhão na campanha, e isso deu a independência para o Jair Bolsonaro colocar pela primeira vez como ministro da Economia um sujeito que é liberal, que é o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, por sua vez, né, não vai colocar o pessoal socialista dentro do governo. Então, está aqui Salim Matar, secretário de privatização, a quem desde já eu agradeço essa entrevista, Salim. Mas não antes terminamos sem fazer a nossa entrega dos livros, né? Deixa eu pegar aqui o livro. E aqui eu vou entregar para o Salim A Mente Esquerdista, as Causas Psicológicas da Loucura Política, né? Eu falo que beira a loucura, eu acho que até brinco com fundo de verdade, falando que no futuro vai ser identificado até como a CID, essa doença esquerdista de ficar ignorando a realidade e tentando ficar criando narrativas do seu discurso, né? Até que essa narrativa sedimente-se como verdade na cabeça das pessoas. Mas está aqui uma análise psicológica da esquerda. E vou aproveitar, vou abusar, Salim. Posso aproveitar que o senhor é muito ativo, hein, que pesa os 71 anos? Fala pra gente o que é aqui esse Atlas e da tradução do livro que o senhor fez da Ayn Rand. Ok, bem, obrigado pelo livro. Vi que é um livro que tem 500 páginas. Vou lê-lo no meu próximo feriado que tiver aí pela frente, Semana Santa, e depois te dou feedback. E quero retribuir, te dando também um livro este livro é O que é o Liberalismo, de Donald Stewart, fundador do primeiro Instituto Liberal do Brasil, Instituto Liberal do Rio de Janeiro. E hoje nós temos cerca de 120 institutos liberais esparramados no Brasil e já produzimos inúmeras obras. Então, é um livro que eu diria que é a introdução ao liberalismo para qualquer novo. Para você, você já passou desse estágio, mas não, fica vale lá no seu prateleira. Conhecimento nunca é demais. Obrigado, Salim. Ok. Bem, isso aqui é Atlas Shrugged, A Revolta de Atlas. É um livro produzido pela autora russa Ayn Rand. Ayn Rand era russa, mudou-se para os Estados Unidos e escreveu um livro
na experiência que ela tinha na Rússia, com o Estado, o Leviatã, sugou o empresariado e o cidadão. E ela coloca isso num livro que se chamou A Revolta de Atlas. No Brasil existia antigamente, Eduardo, um patrulhamento ideológico, isso não é do seu tempo. Então, por exemplo, a editora Caio Prado Júnior, que era a maior editora brasileira, ela não produzia livros liberais. Então, nosso instituto, nós tivemos que bancar um grupo de pessoas, o Jorge Gerdau, o Donald Stewart, eu, Davi Pfeffer, nós juntamos, cotizamos e começamos a traduzir e produzir livros no Brasil, que as editoras até então não produziam. Então, nós fizemos, e o primeiro que foi a Revolta de Atlas, teve também uma tradução que chamava-se Quem é John Galt, que é o personagem do livro, e nós produzimos até hoje, a última tiragem que eu fiz foi de 3.000 livros, e o que eu faço com 3.000 livros? Se eu já li o livro uma vez, o que eu vou fazer com os outros 2.999? Bem, todas as pessoas que eu tenho contato, que eu sinto que essas pessoas poderão conhecer o liberalismo, têm vontade de conhecer o liberalismo, conhecer a liberdade, a importância de uma sociedade aberta, então eu dou esses livros. Então eu tenho o hábito de doar livros. Então todas as pessoas que me visitam aqui, praticamente todo mundo sai daqui com um livro liberal. É uma forma que eu estou fazendo para poder disseminar o ideário tão esquecido no Brasil. Eu estou tentando tirar a diferença, porque nesses 40 anos, na escola brasileira, na universidade, só tinha Keynes. Não se ensinava nada da escola austríaca, de Hayek, de Mises, de Friedman, nada. Só tinha Keynes. Agora que começou essa nova onda, e eu acredito que, à medida que nós também tivemos as nossas universidades menos ideologizadas, nós teremos então uma nova geração de pessoas com uma mente mais aberta. Perfeito, Salim. Obrigado. E olha aqui, ó, o exemplo que fica de persistência. Começou a militar na área cultural, na área liberal, lá nos anos 80. E olha como é que começou, ó, com livro. É o que o Olavo de Carvalho fala pra gente, né? Pra gente ter o pensamento a longo prazo, para entrar nessa área aqui cultural, e o primeiro passo é o livro. Depois do livro é que vem as obras de cinema e etc. E aí é que você começa a formar uma nova geração, que quem sabe, né, em 2019, 2020, vai chegar aqui e fazer esse trabalho maravilhoso nas privatizações. Sucesso, Salim. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Fique com Deus. Sucesso para você Até também. mais. Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente agradece a todo mundo que mandou perguntas. Foram dezenas. Não conseguimos, obviamente, colocar todas aqui, mas haverá outras oportunidades. Então se inscreve no canal, acompanhe-nos nas redes sociais, que a gente, além de ter esse contato direto, a gente vai entrevistar muita gente que vocês vão gostar. Um abraço, fique com Deus.